O Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, Ernesto Ferraz. Obrigado, Sra. Presidente. Saudar a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado. Ao longo destas quase 2 horas de intervenção, temos ouvido falar de muitos números, muitas percentagens, muito crescimento, e parece que esta audição tem passado ao lado daquela que é a realidade do momento em que vivemos em mar e em terra. E não falamos já num futuro, falamos naquilo que é o presente e no agravamento que pode existir num futuro próximo, curto, e que é a extinção de espécies. E essas espécies, muitas delas, também são em meios marinhos. E começo por aqui, porque há muitas já extintas ao longo dos tempos, há largas centenas de milhares em vias de extinção muito rapidamente, e se calhar daqui a 5, 10 anos falaremos de outras, aquelas que ainda vão resistindo mais no tempo, e digo isto para fazer uma relação que é a estratégia do Mar 2020 é também produção, pesca, produção, e vamos bater à aquicultura, que é uma moda que vem refazer muito do que não se aprendeu na sobrepesca, na sobreexploração, na extinção de espécies, no pescar tudo e mais alguma coisa para consumo e para devolver ao mar sem vida. E batemos nisto. A aquicultura serve para produzir intensamente, não olhando aos meios para o crescimento, para a produção, para as toneladas, para a produção, sem olhar aos meios para atingir esses fins, e depois, no fim de contas, o resultado disto é que cresceu, produziu-se, cresceu. Isto é em todo o lado, na Madeira é assim, não para, a seguir a uns vêm a outros, primeiro lançam-se, vamos fazer mais, e depois vemos as consequências. Eu acho que já existem, nem é preciso de muitos estudos, basta estar atento àquilo que se passa à nossa volta e aos últimos anos, aquilo que tem acontecido nos meios marinhos. E a minha pergunta concreta, isto nem é preciso estudo de impacto ambiental, é a evidência daquilo que se passa em nosso redor. É se esta aquicultura não tem fim, se vão existir cada vez mais, e não se põe um limite, um travão, e se não se encontram alternativas para este meio de produção intensiva e industrial, que satisfaz alguns, isto satisfaz sempre alguns. A maior parte das pessoas sai sem qualquer proveito. Pelo contrário, isto também pode ser um caso de saúde pública em virtude dos meios usados, das rações usadas para a engorda, digamos, sucintamente. E, portanto, gostaria de uma pergunta concreta, sem meias razões, porque isto não é uma questão que esteja longe, é uma questão presente, é uma questão que já vem de trás e é uma questão que se porá cada vez mais no futuro. Eu passava para um outro tema, que é também no mar, muito o que se fez mal em terra e que foi bater ao mar, que é, falamos em vagas de calor, em vagas de frio, elas também estão aí, mas agora há vagas de lixo marinho. E já que falamos em muitas estratégias para tudo e mais alguma coisa, ainda que muitas sejam teóricas e vão-se prolongando no tempo sem efeitos práticos para a melhoria das condições de vida das pessoas, gostaria de saber se há uma estratégia, se o Ministério do Mar tem uma estratégia, portanto vamos bater sempre à estratégia, mas uma estratégia que seja concreta, eficaz, que esteja no terreno e que obtenha resultados no breve prazo, sob pena de, não basta dizer que em 2021 ou 2022 vamos reduzir o consumo de plásticos. Não é? A realidade existente hoje é de veras preocupante para termos ação. E temos um Ministério do Mar, portanto, este Ministério do Mar deve atacar esse problema. O último assunto é um assunto que se arrasta há décadas e que tem a ver com o princípio da continuidade territorial, que é um princípio. E na região autónoma da Madeira, podíamos falar na outra região autónoma, que o problema é o mesmo.
via aérea e marítima. Únicas soluções. Há aquele chavão também, que é a autoestrada marítima, dá para tudo e não dá para nada. Portanto, temos uma autoestrada, podemos ir para todo o lado. Mas aqui uma região insular, feita mesmo no mesmo país, não tem ligação marítima, quando se sabe que a ligação aérea são só constrangimentos em cima de constrangimentos. Quem é que sofre? Não é o Governo Regional, porque vai empurrando também para a frente e com a barriga, como diz o Sr. Paulo Neves, são 40 e tal anos a empurrar para a frente. Como é que responde o Governo da República? A quem cabe estabelecer esse princípio, tomar as rédeas dessa continuidade territorial? Vai fazendo... isso já... Muda o discurso, porque esse já está demasiado arriscado. Vamos empurrando para a frente. Estamos a acabar esta legislatura. Na legislatura anterior não foi melhor, pelo contrário, foi igual, porque isto não se passa disto. E, portanto, não há um melhor que o outro. Portanto, isto tudo continua por resolver. É um princípio constitucional, mas a Constituição também só vale para o que vale, não é? Portanto, isto é muito... Muito obrigada, Sr. Deputado. E só para concluir, o que é que isto resulta em quê? Resulta que os madeirenses são reféns da sua própria ilha. Portanto, estão ali à mercê que venha uma legislatura, a próxima, daqui a 2, e que alguém se lembre que existe um princípio constitucional que deve ter meio e fim, e que seja resolúvel. Não 12 viagens por ano, como agora é hábito. Muito obrigada. 12 viagens por ano, o ano tem 365 centímetros. Muito obrigada, Sr. Deputado. Um problema para resolver, para começar e não mais acabar, enquanto houver pessoas... E agora é para acabar. Obrigada. Passando agora para o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda. O Sr. Deputado do Bloco de Esquerda coloca a questão, e bem, da extinção das espécies de meio marinho perguntando se isto não tem um limite, se existe alguma estratégia relativamente ao lixo e mais matérias. Relativamente à questão das espécies, como sabe, existem espécies que estão com um estado muito precário do seu estoque e que, por isso mesmo, se tem apoiado, a Comissão Europeia e os Estados-membros todos têm apoiado uma estratégia de redução das capturas relativamente a essas espécies que estejam em perigo e em função também da evolução que é verificada por organismos nacionais dos diferentes Estados-membros, mas que são em coordenação com o ICES. Bom, e isso faz com que nós, mesmo que seja desagradável e mesmo que seja prejudicial para algumas atividades, tenhamos que ter reduzido nos últimos anos substancialmente a captura de algumas espécies. Por outro lado, em relação a todas as atividades do meio marinho, existe cada vez mais um acréscimo de exigências de natureza ambiental relativamente a essa matéria, inclusive nas embarcações de pesca, em todas as embarcações de uma forma geral, existe aqui a nível europeu, volto a dizer europeu, e todos os Estados-membros que têm frotas e que têm a linha de costa, e tem havido um acréscimo de exigências e de obrigações relativamente ao respeito pelas várias espécies. Bom, e, portanto, isso é uma estratégia que é uma estratégia europeia, não é exclusivamente de um Estado-membro, é uma estratégia europeia. E que na componente do lixo, das vagas de lixo, como sabe, isso é um problema gravíssimo a nível mundial. O facto da Europa, e particularmente Portugal, ser dos países em que isso menos se verifica, não aligera responsabilidades, nem impede que existam, de facto, aparecimentos dessas matérias. Normalmente, como durante décadas o país não varreu para baixo do tapete, mas foi para baixo da água, existem por vezes alguns afloramentos que, mesmo sem intervenção física, aparecem ao longo das nossas praias. Existem alguns afloramentos, isso é matéria da competência do Ministério do Ambiente, das entidades ambientais. No entanto, nós também contribuímos para que possa ser ultrapassado esse problema. Nós temos, sim, uma estratégia nacional para essas matérias, naquilo que diz respeito ao lixo marinho, e assim como também
relativamente ao terrestre, mas isso é da competência do meu colega do ambiente. Mas relativamente ao mar, nós temos programas, não só exclusivamente nacionais, mas acima de tudo, programas internacionais de limpeza do mar profundo, a limpeza da costa, a limpeza das praias e de evitar a produção do lixo. Temos alguns programas específicos a nível setoriais. Temos um programa, a pesca por um mar sem lixo, em que faz com que não seja que o lixo, não é o lixo, portanto, o lixo, os detritos produzidos pela atividade não vão parar ao mar, sejam eles próprios tratados em terra, venham para a terra, tratados em terra, e que já existem contratos entre a pesca e algumas empresas para usar esse lixo para produzir novos produtos, outras matérias, utilizando aqui uma prática de economia circular. Mas também para dar um exemplo, no limpeza a nível do Atlântico Norte, que nós neste momento temos a presidência da Associação do Atlântico Norte, em que estamos a liderar um projeto, precisamente, em que existem fundos públicos e fundos europeus também para a limpeza do Atlântico, sabendo nós que 80% do mar, do lixo que se encontra no mar é proveniente de terra. E por isso também temos, também temos uns programas, começamos pela literacia oceânica, a nível da Escola Azul, do programa da Escola Azul, que já cobre todo o país, incluindo Madeira e os Açores, em que uma das matérias que mais se trata a nível da Escola Azul é a limpeza dos oceanos, o cuidado com os lixos e, portanto, evitar que as crianças... nós temos boa memória, todos nós, com certeza, do papel que as crianças têm na mudança de hábitos, na mudança de comportamentos públicos, nomeadamente sobre o resto dos lixos, a separação dos lixos e tudo isso, e, portanto, é uma matéria que está internalizada no programa da Escola Azul, é precisamente isso. Portanto, temos vários programas, o IPMA tem vários programas e, acima de tudo, temos vários projetos de investigação. A informação que eu tenho sobre aquilo que referiu em concreto, salvo erro foi o Sr. Deputado, que de transformar os lixos, os plásticos, em microplásticos e lançar no mar. Isso, os cientistas o que me dizem, e são os nossos cientistas, mas também os da Noruega, é que não está aprovado. Aliás, existem indícios que é contraproducente fazê-lo. E porquê? Precisamente são os microplásticos que são ingeridos pelos peixes, ficam no seu estômago, portanto, e que são ingeridos pelos humanos através da ingestão dos peixes. Bom, pois, ao Sr. Deputado, olha, é a informação que eu tenho, porque eu não pretendo ser cientista nesta área ligada... Ainda vou a tempo, exatamente, tem toda a razão, Sr. Deputado. Ainda vou a tempo, mas até ser ainda não sou doutorada nestas matérias, e a informação que eu tenho é que, de facto, tudo quando seja transformar plásticos em microplásticos e lançado ao mar é contraproducente relativamente à qualidade alimentar e à sobrevivência das várias espécies.